Atendendo ao pedido de uma enorme quantidade de sigmas, venho apresentar a vocês a parte 17 dessa obra repleta de enigmas. Rapaziada, eu tô pensando em criar uma base de comunicação melhor com vocês lá no meu Insta, pra poder assim pedir a opinião de vocês sobre qual vídeo postar e etc. Peço humildemente pra quem não tá me seguindo ainda pra dar aquela força sinistra. O link tá aí nos comentários e é claro, mete bala no like. Vendo que o cara ficou apenas encarando a cara dele, Sankian fica surpreso com a presença do maluco ali e dispara perguntar ao mesmo se ele estava ali apenas para fazer fortuna com aqueles joguinhos de adivinhar a sorte. Mas de uma forma extremamente cínica, o cara ignora por completo a pergunta de Sankian e dispara a gritar ao mesmo que eles deveriam se atentar àquelas lindas garotas que estavam ali. Muito sem jeito com aquela situação, o carinha pergunta ao Prota se na real ele conhece algum outro lugar que tenha várias garotas bem gatas como aquelas ali pra ele conhecer. Que maluco cara de pau, mano. É claro que ele saca que aquela conversa não tava descendo muito bem para Sankian, então na hora ele diz que mesmo sendo belo e pleno, ainda tinha que ficar com mulheres gatas. Por esse motivo, como é que ele poderia ser infeliz nessa vida? Deixando a mim e Sankian também muito surpreso, o cara põe suas mãos sobre os ombros dele e acrescenta que já que eles foram unidos pelo destino novamente para estarem juntos ali, então por que não saíam para comer alguma coisa? Todo contente, ele dispara dizer a Sankian que conhecia uma churrascaria que fazia uma picanha mal passada filé da boa, enquanto mesmo pergunta se ele realmente só veio até ali para convidá-lo para comer alguma coisa. Mesmo desconfiado com aquela situação, nosso querido Prota acaba aceitando e já no restaurante o maluco começa a olhar de cima e embaixo o cardápio e pede literalmente tudo que tinha lá. Que isso, Pidão, vai com calma. E com aquele clima pesado, o cara dispara ao Prota que o seu nome é King 1 Pidão, porém ainda não sabia o nome do Prota, que rebate apenas dizendo Han Sankian. Assim que a comida chega, o Pidão fica desesperado e grita que já faz muito tempo desde que ele não comia uma comida sinistra daquelas, e agora ele finalmente vai poder tirar a barriga da miséria. Enquanto isso, lá de trás, Sankian apenas observa e dispara que Pidão é tão pobre que não comia há muito tempo, então como ele teve a cara de pau de chamá-lo para ir em um restaurante de alta classe? Que maluco desumilde, Prota, calma aí, cara, vai com calma, se não era assim, hein? E com Sankian inculcado lá no canto, o garoto apenas responde que ele não deve ficar julgando assim, afinal adivinhar a sorte das pessoas também lhe dava uma enorme quantidade de grana. Nosso Prota então se levanta e sai do restaurante, mas antes dispara ao Pidão que dessa vez irá pagar pelo jantar, mas que realmente espera que não se encontre novamente. Mas antes de Sankian conseguir sair daquele lugar, o lunático corre até o mesmo gritando pra ele esperar. E na hora Sankian com raiva só rebate perguntando o que carambas ele queria. Na maior cara de pau, o Pidão responde que Sankian pagou pelo seu jantar e não foi barato não. Então a partir de hoje ele será o seu irmão mais velho e diz para Sankian que irá segui-lo a partir de agora. Porém o Prota não gosta muito dessa opinião não. Tentando convencer Sankian ainda, o cara pega nas mãos do Prota e diz que com o status do mesmo realmente ele precisava de um servo e que Pidão faria de tudo exceto um trabalho escravo. Ainda com raiva, Sankian apenas retruca o rapaz dizendo que se o mesmo continuar seguindo, não deve então lhe culpar por fazê-lo cuspir tudo o que comeu. Calma cara, você tá muito nervoso. Em um tom de deboche ele responde ao Prota dizendo que é uma pessoa doente e também muito fraca, tal qual como um papel, e que se caso Sankian for realmente bater nele, então poderia pelo menos chamar uma ambulância. Sankian já sem paciência responde que então Pidão poderia ser o irmão mais velho, porém na hora o mesmo rebate dizendo que o irmão mais velho tem que ter muita grana, enquanto Sankian se pergunta como alguém podia ser tão estranho assim. Literalmente do nada mesmo, King Yun chega em algumas garotas e as convidam para dar um passeio na Lamborghini de luxo de seu irmão mais velho, e ainda acrescenta perguntando se elas tinham algum namorado. Enquanto Sankian esperava o Pidão parar de gracinha, uma outra garota se impressiona com o carro de luxo do mesmo, porém a amiga dela rebate dizendo que ele era apenas um motorista. Ainda com muita amargura no coração, a garota grita que aquele cara é realmente muito nojento, e que caso ela fizesse isso estaria traindo a si mesmo por sair com alguém assim. Deixando a garota full pistola, o Pidão se aproxima e pergunta quem ela pensa que é para falar assim de seu irmão. Aliás, ela também é toda falsa, toda cirurgia de plástico e silicone. Essa eu não tanquei, mano, já tô amando o Pidão. Enquanto a mulher gritava ameaçando os dois, Sankian apenas puxa o Pidão, dizendo pra ele ir embora ou então quebraria a perna do mesmo para que assim sumisse de suas vistas. Já em um beco, o Pidão dispara a Sankian que ele é realmente o irmão mais velho muito bom, pois até mesmo arrastou para que nada acontecesse com ele e que isso era surreal demais. O Prota desconfiado rebate ao Pidão que poderia estar junto com ele, porém se ousasse o trair, a consequência seria apenas a morte. Enquanto reflete que o corpo daquele Pidão não era tão comum assim e que a base do mesmo era muito estável, além de estar escondendo a sua força. O plano de Sankian é bem simples, apenas deixar rolar e ver quais eram os objetivos de Pidão, enquanto o mesmo apenas responde que está satisfeito e que contanto que possa comer e ver mulheres bonitas, então tá de boaça. Pera, isso não ficou muito legal. Tentando mudar completamente de assunto, o Pidão dispara ao Prota que na verdade ele conhece um bom lugar por ali e talvez eles poderiam dar mais uma voltinha sincera. 10 minutos depois, lá estavam os dois indo em direção ao lugar meio suspeito e curioso. Sankian então dispara que pensou que Pidão fosse um taoísta, então por que ele gostaria de ir a um lugar como esse? Espertinho que só a pomba, o Pidão responde ao Prota dizendo que o mesmo realmente sabe da verdade e que tudo isso não passa de uma farsa, afinal ele mesmo sabia que adivinhar a sorte também era falso. Lá dentro da boate, o Pidão comemora com o Prota dizendo que é o melhor lugar para se caçar uma mulher bonita e que se Sankian também quiser poderia encontrar a certa pra ele. Mas enquanto eles andavam pela baladinha, literalmente do nada um clarão quase deixa os dois cegos, que na hora nem sequer entendem o que tava havendo com eles. Assim que a barraqueira traiçoeira vê o Prota ao lado de Pidão, aponta para o seu companheiro, dizendo que foram aqueles dois ali que ele insultaram e por isso precisavam mesmo de uma lição. E o chifrudo com a maior cara de bunda dispara perguntar ao Prota por que carambas eles estavam mexendo com a sua belíssima esposa. O problema é que tem gente assim mesmo. Absolutamente do nada, um brutamonte se põe em direção
direção a Sanqian enquanto diz ao loirinho Ling Xiao que ele não deveria sujar as suas mãos com aquele verme ali e que isso seria resolvido pelas próprias mãos dele. Não sei por que não, mas do nada Sanqian ficou amassado. E amassadão mesmo, ele pergunta para Ling Xiao se ele realmente estava querendo arrumar uma briga assim desnecessariamente do nada. Porém, amassadão também, o Ling Xiao dispara a Sanqian que ele deveria se ajoelhar e implorar pelo perdão de sua esposa e talvez assim ele conseguisse sair vivo daquela situação. Com um olhar muito maquiavélico, a garota dispara a dizer ao Prota e ao Pidão que era bem isso que eles mereciam por ficar ofendendo ela e que a culpa é toda deles por não pensarem nas consequências. Nesse momento, deixando até mim surpreso, o Pidão se ajoelha no chão, implorando por perdão e pedindo para que libertassem seu irmão Sanqian, mas que deixassem pelo menos o corpo dele por inteiro para ficar mais fácil na hora de enterrar. E Sanqian, vendo aquela atitude completamente estúpida, fica se perguntando se por algum acaso aquele maluco ali era algum idiota para se humilhar assim na frente daqueles insetos insignificantes. Porém, o loirinho, que parece o salsicha do Scooby-Doo, dispara dizer ao Prota que isso era maravilhoso e que na verdade iria pensar em liberá-los realmente ou dar cabo nele agora mesmo. Irritado com aquela situação, Sanqian diz que Ling Xiao não deveria ir tão longe, caso contrário as consequências que ele iria receber, definitivamente o mesmo não conseguiria dar conta delas. Irritado, Xiao pergunta ao Prota se ele realmente pensou que isso fosse lhe deixar com medo e pergunta como carambas ele usava falar assim nesse tom com Ling Xiao. Pulando pra cima de Sanqian com toda a fúria, o loirinho manda o mesmo ir para o inferno, dizendo que ele se arrependerá por ter um ego tão inflado dessa forma, e como nosso Sanqian é simplesmente um ser muito adorável e incrível, ele consegue bloquear o ataque de Ling Xiao sem o menor esforço. Isso realmente merecia virar um anime, hein, rapaziada? Para a surpresa de todos, incluindo a minha, Han Sanqian pega a garrafa da mão do cara e enfia a porrada na cabeça do maluco, causando o maior estrondo de todos. Ajoelhado no chão, Xiao grita para o seu capanga perguntando ao mesmo que carambas ele estava esperando e ordena ao mesmo para que desse cabo de Sanqian imediatamente. E não dá outros, brutamontes correm em direção ao coitado de Sanqian que fica ali apenas observando eles. Afinal, nós sabemos que ele vai descer além em todo mundo. Claro que de fora da boate dava pra escutar todos os sons que vinham lá de dentro das coisas quebrando e também de alguns gritos de dor. Literalmente alguém tava sendo espancado lá dentro. Depois de arrebentar geral na porrada, Sanqian fica de boa, enquanto seu irmão mais novo, Pidão, fica dizendo ao mesmo que ele realmente era muito forte mesmo, e isso era incrível. Arrebentado no chão, o loirinho grita ao Prota que aquele ali era o território do irmão Dao. Então, como carambas, ele ousa fazer o que bem entende no território de alguém. Sanqian, curioso pra caramba ouvir aquilo, pergunta se ele falou do irmão Dao, e na hora Ling Xiao corria dizer: o irmão Dao é o maior criminoso que se esconde nas sombras da cidade de Yusheng. Debochando pra caramba, ele responde que não faz ideia de quem Sanqian seja, mas que também não tem interesse nenhum em saber, e é claro que o mesmo vai ter o seu fim a conhecer o irmão Dao. E mais do nada ainda entra um brutamonte ali no cômodo perguntando o que carambas estava acontecendo ali e o porquê de toda essa barulheira que já estava incomodando ele muito. Rapidamente o loirinho corre dizer ao irmão Dao que aquele carinha ali chamado Sanqian estava no território de Dao causando muitos problemas desnecessários. Nem eu e nem ele estava esperando por isso, mas antes mesmo que o Ling Xiao pudesse fazer mais alguma acusação, o cara recebe um tapão na cara que chega a deixar ele torto. O impacto da porrada foi tão grande que o coitado é arremessado na parede, causando maior estrondo ali no lugar. O cara nem sabe de onde veio essa, mano, que dó. Ling Xiao, olhando pra cara do loirinho, pergunta se por algum acaso ele é idiota para ficar sendo rude e maltratando o chefe deles ali sem mais e nem menos. Não dá outra, aquele maluco enorme se ajoelha na frente de Sanqian e começa a pedir desculpas para o mesmo, dizendo que ainda não conseguiu educar aqueles idiotas, mas que ele dará um ensinamento urgente aos mesmos. Vendo aquela cena, Ling Xiao juntamente com a sua esposa ficam de cara e perguntam o que carambas estava acontecendo para o grandioso irmão Dao respeitar tanto aquele homem nojento. Irritado pra caramba, o loirinho pega sua esposa e grita com ela perguntando como ela pôde fazer ele ofender alguém tão grande assim. E na hora ela resmunga que pensou que Sanqian fosse simplesmente um motoristinha. Perdendo por completa a cabeça com a coitada da mulher, o rapaz joga ela pra longe, mandando ela sumir rapidamente da frente dele, antes que as coisas ficassem pior ainda pro lado dela. Em seguida, ele se ajoelha batendo a cabeça no chão, implorando pelo perdão de Sanqian, dizendo que a culpa era toda dele por não perceber que estava errado antes. Depois de olhar a situação daquele bando de Zé Ruelo, o Prota, com a maior tolerância, apenas responde ao grande irmão Dao para que deixasse eles ir embora dessa vez. Logo, com muita fúria, o Brutamonte obedece às ordens do Prota e manda os caras saírem dali antes que ele mudasse de ideia e mandasse eles de vala sem mais nem menos. Desesperados e bagaçados, eles se ajudam a saírem dali com muita pressa e medo do que poderia lhe acontecer. Mano, Sanqian se tornou um semideus, cara. Olhando para Dao, Sanqian pergunta ao mesmo se já que ele está por ali, talvez soubesse de algo a respeito da prisão que ficava no centro da Terra, e que ele realmente precisava muito dessa informação. Completamente em choque, Dao pergunta ao Prota como carambas ele sabia da existência desse lugar, e que na verdade, pelo que ele ouviu dizer, é como se fosse o submundo bizarro aquele lugar. Sanqian então explica que tem alguns aliados seus que adorariam sair dessa prisão, por isso ele precisava saber a localização da mesma, para que assim pudesse ajudá-los a sair de lá o quanto antes. O Brutamonte então diz a Sanqian que até tem alguns contatos de lá, mas que cobram 100 milhões de dólares por pessoas, e que o amigo de Sanqian devia desistir, pois literalmente ninguém que entra lá conseguiria sair. Sanqian põe a sua mão no ombro de Dao e diz ao mesmo que então ele deveria fazer algumas ligações, pois dinheiro ele tem de sobra, porém definitivamente ele tem de fazer isso custe o que custar. E depois disso, lá na mansão da família Chan, Ling estava completamente irritada, gritando com Sanqian pelo telefone, e gritava com muita raiva perguntando como ele se meteu numa fria de novo. Vendo o ódio da garota, o avô dela pergunta quem foi que irritou a mesma dessa forma, e também pergunta se poderia ajudá-la a se livrar desse problemão. Nesse momento, a garota simplesmente pede seu avô para lhe dar o telefone do mesmo, que rebate dizendo que o seu celular não rodava LOL, então não teria nenhuma utilidade para ela. Irritada pra um caramba, ela diz que não tá nem
nem aí pra esse joguinho e que na verdade ela só precisava urgentemente do celular do vovô. Que isso, pô, LOLzinho dos cria. Depois de pegar o celular do seu avô, coitada de Linger corre fazer a alegação que ela precisava urgente. Porém, nesse momento simplesmente aparece uma mensagem dizendo que o número estava inacessível. Quando a garota ouve isso, ela se joga no sofá muito irritada, gritando que era uma porcaria, pois ele realmente tinha bloqueado até esse número e que não conseguia contactá-lo mais. Curioso, o vovô pergunta quem foi que ousou bloquear o número dela, e na hora ela responde que foi Sanqian e que seu avô deveria vingar ela imediatamente, sem mais nem menos. Nessa mesma hora, o seu avô responde que sem chance iria magoar Han Sanqian, já que é uma pessoa que realmente tem o seu respeito, e que ele não queria ofender alguém tão forte assim também. Ainda irritada, a garota grita que não tá nem aí para o respeito e que se Sanqian estivesse ali na frente dela agora, definitivamente ela daria cabo nele com suas próprias mãozinhas. Mas o velho chama ela de estúpida e diz que na verdade isso não era culpa de Han Sanqian, afinal era ela quem estava causando problemas para o coitado do rapaz. Porém, enquanto ela gritava com muita fúria para o seu avô dizendo que na verdade Sanqian era um covarde e que ele é quem estava ali causando problemas, o Prota simplesmente aparece de trás dela. Ela sai correndo na mesma hora dizendo ao seu avô que Sanqian veio dar um fim nela e que ela precisava urgente da ajuda de seu avôzinho. Essa mina não mate muito bem não, hein? Na moralzinho, o velhote pergunta ao Prota se ele estava ali para o jogo e que Chang'e estava esperando pelo mesmo, e já tinha até escrito Sanqian para ele não perder a oportunidade. Nessa hora, preocupado, o Sr. Chan se vira para o Prota chamando de mestre e pergunta se ele não tem medo de que as pessoas façam ele de piada no submundo. Com isso, o Prota responde que todos na cidade de Yunsheng olhavam para ele como uma piada, então ele nem se importava, e acrescenta ao velho que o que ele faz ele mesmo deve resolver. Enquanto isso tudo acontecia, o plano de Sanqian já estava em andamento, e lá no prédio da empresa da família Su estava Swing Xia. Preocupadaça com o futuro da empresa, ela reflete que justamente por querer reconstruir a fama da empresa, ela precisaria encontrar novos empreiteiros e com urgência. Deixando Xia ainda mais em choque e preocupada, a funcionária da mesma entra gritando desesperada, chamando ela de chefe e alertando que algo muito ruim aconteceu. Desesperada, a secretária diz para dizer que um dos pais dos chefes da empresa estava ali para falar com Xia, mas que definitivamente eles não estavam com boas intenções mesmo. Assim que a coitada ouve isso, já fica assustada, mas nesse momento um monte de velhote calvo e de bigode começam a entrar na sala dela, completamente furiosos com a coitada. Toda gente boa, como sempre, com um pouco de medo, Xiu chama de cavalheiros e pergunta o que foi que aconteceu para deixá-los tão irritados assim dessa forma. Irritadaços, eles perguntam se ela sabia quem eles eram e que na verdade, mesmo ela sendo da família Su, não poderia ignorar eles. E ainda acrescentam dizendo que apenas um A que eles falarem poderiam falir a empresa dela, e ordena Xia para avisar Sanqian que essa é a consequência por ofender eles. Preocupada ainda, a garota diz para dizer ao velhote rabugento que não faz ideia de como o marido dela ofendeu ao mesmo, mas que de qualquer forma ela realmente sente muito por tudo isso. Porém, o cabeça de pirulito ainda irritada diz que se ela realmente quiser saber, poderia voltar e perguntar para o marido dela, e manda ela avisar Sanqian que ele deve ceder às vontades deles, caso contrário a empresa irá falir de uma vez por todas. Logo, aquele bando de velhos se retira dali depois de encher o bucho de água. Agora eu tô curioso, mano, o que será que o Prota fez pra eles, hein? 3 horas depois, o Prota finalmente já estava em casa juntamente com a sua amada, enquanto aproveitava para fazer uma boa massagem na garota que teve um dia muito estressante. Meio estressada, ela alerta o Prota que alguns velhos vieram lhe encher o saco hoje e que na verdade, ela queria saber o que carambas o mesmo fez para deixá-los tão irritados daquela forma. Meio nervoso, Sanqian apenas responde que esses velhotes são da Associação Geral da cidade de Yunsheng e que tudo que eles queriam era que ele jogasse uma partida de Go. Ao ver isso, a garota fica muito surpresa e pergunta a Sanqian se ele realmente era capaz de jogar esse jogo de tabuleiro, e que na real não fazia ideia disso. Nessa hora, Sanqian apenas responde que não e pergunta se aos olhos de Xia, por algum acaso, ele parecia um mestre de Go, mas ela responde que talvez aos olhos dos velhos sim. Na moralzinha, ela diz ao Prota que ele tem que ser mais realista e pensar um pouco em seus limites. Afinal, ele nem sequer sabia das habilidades reais de Chang'e no jogo de Go. Todo romântico, Sanqian diz para dizer à sua amada que ela realmente fazia ele se sentir melhor, e tudo que ele precisava fazer era provar isso a ela. Realmente um Sigma. Ainda desafiando seu marido, Xia diz que tem uma amiga dela que é muito boa nesse jogo, e caso Sanqian realmente conseguir ganhar dela, então ela acreditaria sim nas habilidades em Go do mesmo. Sorrindo, Sanqian responde que será fácil ganhar, porém o que ele realmente quer saber é o que carambas ele ganharia de Xia se conseguisse vencer essa garota. Ficando extremamente envergonhada, Swing Xia responde a seu amado que na verdade, se ele conseguir vencer a amiga dela, então ganharia um beijo dela na boca. Casados e ainda não beijavam, mano. E não dá outra, logo Ling Yao aparece na casa de Xia, dizendo a mesma que já trouxe Zi-1 para jogar contra Han Sanqian. Fazia muito tempo em que a gente não via Rosinha, hein, rapaziada? Com Han Sanqian se apresentando para a garota, Xia diz para dizer que na verdade, essa é a amiga que ela tem falado, que já ganhou até um prêmio na cidade como melhor jogadora de Go. A garota diz para dizer ao Prota que já faz muito tempo que ouve histórias a respeito do mesmo, mas realmente tem de pedir desculpas, porque ela não pôde vir no casamento deles, porque estava muito longe no exterior. Sem graça, o Prota apenas responde que estava tudo bem, mas que ele queria saber quando é que poderiam jogar logo. Nessa hora, Ling Yao pergunta por que ele estava tão nervoso e se na verdade ele estava com medo de perder. Meio sem jeito, Sanqian responde que apenas estava com pressa, pois tinha muitas coisas para fazer, por isso ela precisava entrar para eles jogarem logo, afinal ele só tinha até o jantar. Já na sala de estar, Ling Yao diz para dizer a sua amiga que ela não deveria ter piedade de Sanqian e mostrar a ele quem é que realmente manda naquele pedaço ali. Xia então explica que o motivo de Yun ter voltado é porque ela gostaria mesmo de participar da competição de Go, e que talvez se ele fosse junto com ela poderia ver o quanto ele realmente tinha mandado no jogo de Go. Enquanto eles jogavam, Ling pergunta a Xia por que a expressão no rosto de Yun parecia tão ruim, e que se talvez Sanqian realmente estivesse batendo nela no jogo. Vendo que o jogo não tá vindo bem, Swing Xia fica muito impressionado e resmunga que na verdade isso é impossível,
Afinal, como Han Sankyang realmente podia ser bom em tudo? Inhyun então dispara dizer a Sankyang que não esperava que as habilidades do mesmo Engol fossem tão excepcionais e que realmente espera não encontrar com ele nas preliminares do campeonato. Disfarçando, Ling Yao dispara sua amiga para não desanimar, pois na verdade Sankyang levou muita sorte e que ela só estava brincando, enquanto mesmo diz que se deixar, ele quer sim participar dessa competição também. Sentadão de boaça no sofá, Han Sankyang grita para Enguixia dizendo a mesma que ela não deve se esquecer que terá que cumprir a promessa que fez a ele. E na hora a Rosinha pergunta ao Prota o que carambas ele estava planejando fazer. Deixando o coitado do Prota no chinelo, ela abraça Shi e diz ao mesmo que ela tem alguns negócios para resolver com a esposa dele. Por isso ele não deveria ficar incomodando elas mais. Logo Sankyang recebe uma ligação do irmão Ing e pergunta ao mesmo por que estava ligando. E se na verdade era porque acabou ficando sem dinheiro novamente. Deixando o Prota incrivelmente surpreso, ele dispara ao mesmo que o motivo de sua ligação era para avisar Sankyang que o irmão Dao foi ferido e estava no hospital. Ao entrar e se deparar com o maluco todo esfolado, nosso querido Prota dispara perguntar o que foi que ele fez para o oponente do mesmo deixar ele todo estrupiado daquela forma. Meio emburradão então, o Brutamonte responde ao Prota dizendo que nem conhece o cara. Ele simplesmente chegou e ganhou mais de 500 mil em um ringue de boxe na noite passada. Triste, ele acrescenta para o Prota que para piorar de vez a situação, ele acabou fazendo uma aposta e que caso perdesse daria mais 500 mil para o maluco, e foi exatamente isso que aconteceu. Vendo seu mano naquela situação, para quebrar um pouco o gelo, Sankyang apenas responde e jamais esperaria uma aposta ousada dessa, vindo da parte de Dao. Ing, preocupado, dispara dizer ao Prota que realmente não sabe o que vai fazer, pois Dao foi ferido demais e realmente não tem ninguém no ringue que possa substituir o mesmo. Vendo que ainda tiraram uma onda com o coitado, chamando ele de grande frango branco no gesso dele, Sankyang apenas pede para ele repousar, pois cuidaria disso para o mesmo imediatamente. Mais tarde, no ringue de luta, o gerente dispara a Sankyang que ele era o cuidador de tudo ali, e que caso o garoto precisasse de alguma coisa era só contactá-lo. Nosso querido Prota então agradece, mas acrescenta que por hora ele só quer dar uma olhada e ver se o maluco fortão realmente iria aparecer ou não por ali. Na sombra, Sankyang apenas ouvia as conversas do povo assistindo a luta e dizendo que isso tava chato, e que realmente queriam saber se a pessoa que machucou o Dao viria novamente para o ringue de luta. Do nada, Sankyang abraça o cara dizendo ao mesmo que ouviu dizer que o desafiante receberá um prêmio por ganhar a luta, então o mesmo deveria realmente tentar. Um deles se vira para o Prota dizendo ao mesmo que ele realmente só podia estar louco. Afinal, como é que eles poderiam vencer pessoas tão fortes assim como aquelas no ringue? Seria apenas uma humilhação. O outro ainda zomba do Prota dizendo que ele deveria se olhar no espelho e ver os bracinhos finos do mesmo. Afinal, como o magrelo poderia estar pensando em realmente receber uma recompensa? Se preparando, Han Sankyang responde então que eles estavam todos certos, mas mesmo sendo apenas 300 mil de lucro, ele ainda realmente queria testar a sua força, e diferente deles que só ganhavam dinheiro fácil nas costas dos outros, ele iria pra cima com tudo do maluco. Vendo a atitude drástica do Prota, os caras ficam completamente em choque, se perguntando se ele realmente iria partir para cima do maluco sem mais e nem menos. Depois de encher o saco da plateia por muito, mas muito tempo mesmo, o apresentador grita comemorando que finalmente apareceu o lutador para dar uma alegria para todos ali. Em seguida, um carecaço entra no ringue e o apresentador novamente comemora dizendo que está feliz por aquela pessoa realmente ter vindo até ali novamente para dar alegrias a eles também. Enquanto o cara encarava o Prota com uma cara de lunático, o juiz ainda afirma que aquele ali foi o único no mundo, além do lutador mascarado, que conseguiu derrotar Dao por completo. O Largaticho, em tom de loucura, pergunta ao Prota se o mesmo estaria apenas para vingar Dao, e na hora Sankyang apenas diz para ele parar de frescura, pois esse papo não vai colar com ele. O Largaticho, ainda sorrindo, afirma ao Prota que se ele quer reagir assim, então tá mais do que bom. Afinal, eles devem apenas lutar então e não ficar de conversinha. Não demora muito até o carecaço disparar um golpe muito veloz contra o nosso querido Prota, que graças a Deus consegue segurar. Mano, eu não sei se o Sankyang vai tancar esse Largaticho não, hein? Deixando eu, Sankyang e a plateia toda surpresa, o maluco pula igual um doido para cima de Sankyang, dizendo que esse será o fim do mesmo. Porém, um piscar de olhos, o nosso querido Sigma consegue desviar e acertar a corcunda do maluco com um golpe, que pela cara dele não foi tão fraco não. Dessa vez, quem tenta golpear é a Sankyang, mas para o azar do mesmo, o Saitama Largaticho consegue desviar do golpe, deixando o Prota muito surpreso. E sendo ainda mais imprevisível, o Saitama esquisitão começa a diferir vários e vários golpes contra Sankyang, que na hora chega a ficar um tanto quanto assustado em meio a tudo aquilo. Com uma certa dificuldade, Han Sankyang ainda consegue se defender, enquanto em pensamento se pergunta que tipo de monstro esse cara era para ter um poder tão terrível desse nível. Mas com um certo deboche, o Saitama da Shopee difere mais um golpe contra o Prota, dizendo que isso é realmente muito decepcionante. Porém, mesmo tendo conseguido se defender daquele golpe, o Prota com muita força é lançado para a grade do ringue, sem nenhuma chance de estabilidade. Vendo aquilo ali diante de seus olhos, a galera fica completamente em choque sem nem acreditar. Mano, eu acho que o Sankyang é de base agora, hein? Zombando do Prota, o Largaticho dispara perguntar sobre o que foi que ele tinha acabado de lhe dizer, e que na verdade queria saber se mais alguém gostaria de lutar contra ele. 10 minutos depois, o nosso querido Prota estava refletindo no vestiário sobre a sua derrota. É, meu irmão, dessa vez tu não conseguiu bater de frente não, hein? O gerente chega até ali para alertar o Prota de que assim que o dinheiro chegou, o Largaticho saiu vazado quase que na velocidade da luz. E Sankyang apenas pergunta se alguém o seguiu, afinal um mestre como ele realmente não precisava de dinheiro. O gerente então responde ao Prota dizendo que até mandou alguns homens segui-los, porém o Largaticho realmente é muito esperto e deve ser difícil conseguir algo desse segmento. Preocupadaço, Sankyang dispara que realmente espera que esse maluco não tenha nada contra eles. Caso contrário, isso realmente poderá ser um enorme problema para ambos. Enquanto isso, o carecaça estava em um prédio conversando com uma mulher que pergunta se ele sabe de algo sobre Sankyang, que realmente parece ser muito interessante. Porém, ele apenas responde à bela mulher dizendo que tudo que sabe sobre Sankyang é que ele não passa de um lixo inútil. E na hora, a boa mulher
pergunta sobre o que Dong Hao estava tramando pelas suas costas. Sorrindo então, Saitama da Shopee diz que foi um ringue de boxe para descolar uma grana, porém acabou topando com Sankian, mas ele realmente não parecia ter nada de especial. Pensativa, a mulher dispara ao mesmo que isso é realmente interessante, afinal por 3 anos ele foi apenas um lixo inútil, mas literalmente do nada ele comprou uma casa na Vila Montanhosa e agora até mesmo luta em um ringue de boxe subterrâneo. O Largatiche, meio irritado com aquilo, grita para a senhora que Sankian realmente não parece ser bom o suficiente para ela e alerta que ela precisava mesmo ouvir isso. Mas me surpreendendo pra um caramba, a mulher simplesmente sem mais nem menos mete um tapão na cara de Dong Hao, fazendo com que ele calasse a boca na mesma hora. Muito irritada e com um olhar furioso, ela dispara perguntar ao carequinha como carambas ele ousava desrespeitar ou discutir com ela sobre algo que ela já se decidiu. Ainda no chão e preocupado, ele dispara dizer que sabe que ela realmente precisa de um peão. Porém, Dong Hao era muito melhor do que Han Sankian e isso era indiscutível. Mas irritada, ela pergunta ao carequinho o que ele sabia fazer além de lutar e que na verdade, ele nem sequer tinha uma família da qual poderia se orgulhar. Irritadaça, ela ameaça Dong Hao dizendo ao mesmo que Han Sankian é muito importante para ela e que se Dong Hao ousar incomodá-lo de novo, então ela mesma dará um fim no próprio com essas mãozinhas delicadas. Depois de ser humilhado por completo, o rapaz simplesmente se abaixa e pede desculpas dizendo que ela realmente está certa. E 3 dias depois ela estava Han Sankian indo em direção ao destino da tão falada competição de Go. E claro, estava acompanhada de uma das melhores amigas de Swing Shea. E vendo o rapaz ali, o Sr. Chan diz para dizer todo feliz ao prota que já reservou um lugar para que o mesmo pudesse se acomodar tranquilamente lá. Muito curioso, Han Sankian pergunta para o Sr. Wang como carambas ele conseguia fazer essas viagens e todas essas reservas literalmente sozinho, sem nenhum assessor e nem nada do tipo. Sorrindo pra caramba, ele responde Sankian dizendo que isso não é importante, contanto que Han Sankian ganhe essa competição. Então ele, Chan Wang, fará de tudo pelo mesmo sem pestanejar.